Sejam todos muito bem-vindos. Possamos ganhar tempo. Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Vamos ler a partir do primeiro verso. Seja muito bem-vindo, família. Diazinho chuvoso, mas que delícia. Nós que experimentamos um verão, dois polos, né? Ser carioca é isso. Experimentamos um verão intensamente calorento e de repente a gente se vê dormindo de edredom. Eu já não entendo mais nada. Não sei se você tem aquela memória curta, mas eu volta e meia eu esqueço de como foi o calor, o frio intenso. Aí eu me pego pensando, queria mais sol. E daqui a pouco eu me pego pensando, por que fazer tão frio? Então nos cabe sermos gratos. Curte aí os dias frescos, né? Curte aí os dias calorentos quando vierem. Seja grato ao Senhor. Nós somos inconformados, já percebeu? Não sabemos o que gostamos, o que queremos, enfim. Meu irmão, essa noite é uma daquelas noites que pegamos temas óbvios, que deveriam ser, sabe, o dia a dia da igreja. Se eu pego para um militar e eu falo do dia a dia militar, isso não deveria assustar um militar, né? Ele não deveria ter surpresas ou ficar irritado. Se eu digo a um militar que ele tem que cumprir certas formalidades, ele não deveria se sentir ofendido. Mas preste atenção, pregando temas da salvação, e eu digo temas básicos, é extremamente estranho como que isso é ofensivo à igreja de Jesus. Se você diz para a igreja assim, você tem que ser santo. Aliás, não são minhas as palavras. A Bíblia diz que sem santidade não tem um ser nessa terra que vai ver o Senhor. Sim ou não? É minhas palavras ou isso é Hebreus 12, 14? É Hebreus 12, 14. Mas isso ofende. Você fala assim, você tem que ser santo. A pessoa fala assim, está me ofendendo. Aí você começa a falar de uma vida de santidade, dizendo para ela, você vai ser privado do céu sem uma vida de santidade. É ofensivo. É como se você tivesse, né? Lembra antigamente? Eu me sinto assim. Lá naquela época de garoto, que a gente pegava aqui e fazia um negócio assim, ó. Quem cuspir daqui está xingando a mãe do outro. É uma ofensa invisível, porque cuspir não está falando nada da mãe do outro, mas era para nós um negócio de honra. Ah, é? Aí tu cuspia de volta. Eu me sinto numa ofensa invisível, porque eu estou dizendo o que é a tua essência. Eu não costumo fazer isso, mas o nosso tema hoje é salvação. Curta, básica e sem nenhuma criatividade. O tema é esse, salvação. E você vai ver como que às vezes você pode se pegar sendo tentado a um lugar de me olhar torto, né? Me olhar meio esquisito, me olhar meio grosseiro, porque eu peguei um tema tão simples que deveria ser o dia a dia da fé cristã. Afinal, acho que todos nós, por mais que amamos a Deus e outras coisas mais, nós estamos aqui para servi-lo, entendemos um bocado de coisa, todos nós queremos ser salvos no final das contas. Sem hipocrisia, eu não sei você, eu não nasci para o inferno. Eu não imagino de uma vida sem Deus. Eu não sei você, depois que a gente entende quem Deus é e o que Ele faz, eu não consigo ficar longe. Então eu quero tudo. Eu quero o pacote completo desse negócio. Eu sei você, né, não, Thaís? Pacote completo. E nós vamos ver hoje, mas eu peço muito que o seu coração não seja levado para um lugar de... o que nós haveríamos de saber novo sobre isso? Vai por mim. O que está óbvio, não está óbvio. Nós vamos ser levados a um lugar de profundidade. Diz assim o texto, entrando em Jericó, Jesus estava indo em direção a Jerusalém, tá? Ele está subindo, indo em direção a Jericó. Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado, olha o homem, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante,
subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa, recebeu com alegria. Todos os que viram isso, a multidão que estava com Jesus, murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pai, fala o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, tem toda a liberdade aqui, Espírito Santo. Amém. Querido, Zaqueu ficou famoso pela música, né? E as salinhas infantis. Se você quer falar para a criancinha, olha, né? Aí você começa a falar desse herói minúsculo, pequenininho. Mas hoje nós vamos ver que grandeza de palavra, que grandeza de passagem. Ela está dentro de um contexto muito, muito profundo. Eu quero que você entenda que apenas Lucas citou Zaqueu. Você não tem isso de Mateus, que, por sinal, é um amigo de Zaqueu, é um publicano, é um coletor de impostos. Lucas fazia parte dessa organização romana e não citou nada. Lembra que ele dá um banquete, lá na frente a gente vai falar sobre isso, mas um banquete para receber Jesus na sua casa, porque Jesus tinha convocado ele: vem, tu me segue. Ele larga a coletoria, vai para casa, faz uma festa e chama um monte de outros publicanos, só gente que os judeus amavam, para dizer o contrário. E de repente Jesus senta e come com esses homens e se relaciona. Querido, Jesus escolhe um improvável para o acolher. Ele está em direção, se você for ler o texto de Lucas, nesse período aqui do momento, Lucas de fato narra como foi esse trajeto de Jesus para Jerusalém. O que ele fez no último trajeto dele para a morte, para onde ele haveria de pagar os nossos pecados. O que Jesus está fazendo? Ele está andando. Se você for ver após aqui, ele vai citar uma parábola, a parábola das minas, que é semelhante às parábolas do talento. Ele só muda ali a questão do valor, da economia ali, do dinheiro, mas ele traz nesse sentido ainda de que algum recebeu, ele termina essa parábola e diz a Bíblia, e ele segue para Jerusalém. Então ele tem uma pausa aqui, só que essa pausa que a gente vai ver que foi uma coisa assim totalmente estratégica de Jesus. Por quê? Lucas, ele tem um destaque na humanidade de Jesus. Você está aí comigo? Ele não mostra como Marcos, que mostrou Jesus superando a onda, superando as coisas, tudo num sentido de mostrar como que Jesus operou como Deus. Lucas não. Lucas, ele mostra como Jesus operou como um homem cheio do Espírito Santo. A ênfase de Lucas, tal que ele é o autor de Atos, é falar assim: Jesus foi cheio do Espírito Santo. Ele só fez o que fez por causa do Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo fez através de Jesus. É quase que isso. Para Lucas, a ênfase é a pessoa do Espírito Santo na pessoa de Jesus. E mostrar como que Jesus ele realmente foi homem. Então, Lucas trata um pouco melhor da infância de Jesus, aos 12 anos de Jesus. Lucas narra para nós uns episódios que a gente não saberia mais nada da infância de Jesus se não fosse Lucas. Lucas tem essa ênfase. Então, quando ele mostra Jesus humano, ele demonstra muito forte que Jesus ele confrontou a espiritualidade que estava ali presente, que era uma espiritualidade religiosa, e se abriu demais para socorrer pessoas perdidas. É de Lucas a parábola que a gente tanto e tanto vê por aí sendo pregada do filho pródigo. Uma pessoa que gastou tudo, de repente um filho melhorado fica em casa, lembra? Nós não vamos falar disso tudo, senão a gente se perde. Mas é só para te mostrar como que todo o evangelho de Lucas é uma perspectiva de mostrar Jesus sendo humano. E de repente, nessa humanidade de Jesus cheia do Espírito Santo, ele decide ser acolhido por um homem como Zaqueu. A Bíblia começa com uma descrição assim. Era um homem como? Ele era chefe dos publicanos, ele era rico e provavelmente ele era muito visto como um judeu fajuto traidor da pátria.
Porque pensa você agora que alguém invade o nosso país e de repente nós nos tornamos aliados desse invasor, nós já somos saqueados nos impostos. Isso aí já não seria novo. Mas imagina que agora eu passo a me fazer desse sistema, eu oprimo vocês, como desse sistema, me dou muito bem nesse sistema, fico rico, e de repente, para que isso aconteça, ao meu lado tem alguém que cresceu comigo e está se dando super mal. Está sendo oprimido. Tem que pagar. O império é dono de tudo. Zaqueu não era a pessoa mais bem vista pelo povo e não deveria ter sido a companhia desejada por Jesus no seu último momento. Preste atenção no que está valendo. Você está para implementar um sistema de crença, de vida com Deus, de relacionamento com Deus, e de repente, nesse trajeto que está todo mundo vindo, tu vai morrer, e morrer numa morte meio suspeita, uma morte de um assassino muito ruim, só que tu está no caminho e tu não se importa de falar assim, tu mesmo, desce aí que eu quero ficar na tua casa. Querido, parece que Zaqueu fez um tudo para isso acontecer, mas ele não pensava que ia tão longe, ele só queria ver. O que ocorre? A notícia está soando, Jesus vai passar por aqui. O caminho, obviamente, o caminho dos viajantes. Então Zaqueu ele faz o seguinte, ele começa a tentar olhar, ele só quer ver quem é esse cara, quem é esse homem. Ele não consegue, só que ele faz o macete, corre, você já conhece, sobe na árvore, e então dali vai ocorrer todo o desenrolar da passagem. Agora, como é que ele fica sabendo de Jesus? Eu acredito que o apelido que deram a Jesus denuncia como Zaqueu chegou até esse conhecimento. Eu não sei você, se eu sou mal visto pelo povo, e algo começa a me mover, eu não sei você se eu me exporia a uma multidão como Zaqueu se expôs. Qual era o apelido que deram para Jesus? É por isso que talvez Zaqueu foi atraído. Eu quero só te dar motivos aqui até a gente chegar ao cerne da questão. Mateus 11, 19 diz que Jesus, ele ganha um apelido. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e as pessoas dizem, eis um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Você percebe que eles colocam a profissão da pessoa conectada a pecado? É mesmo que eu dissesse assim, tá aí, amigo de padeiro, amigo de eletricista e de gente ruim. Eu estou colocando no mesmo balaio uma profissão, para você ter noção que ninguém, como publicano, seria amado. Jesus é amigo de publicanos e pecadores. Agora, é interessante que depois você lê, mas Mateus, o nosso Levi, Mateus capítulo 9, de 9 a 10, o que vai acontecer? É o chamado de Mateus. Ele recebe o chamado e dá uma festa em sua casa. Quem vai se unir a Jesus? Um monte de gente ruim. Não seria esse o momento onde Zaqueu fala assim, será que tem caminho para mim? Deixa eu te deixar bem claro. Bem provável que esse homem, pela origem do seu nome, pela frase de Jesus, esse é um filho de Abraão, fosse judeu. Eu não imagino que esse homem consiga mais frequentar em paz, depois de enriquecer, uma sinagoga. Esse homem realmente está excomungado, está posto de lado. Agora, olha um detalhe. Jesus poderia ficar em qualquer casa. Jesus poderia alugar um lugar, uma estalagem para ficar. Jesus poderia se organizar de diversas maneiras. E quem não iria querer, seguindo Jesus, acolher Jesus? Jesus escolhe esse homem para, nos últimos momentos de sua vida, dar uma lição, meu irmão. Uma lição do que é a mensagem que nós vivemos. Preste atenção aqui. O evangelho ele é tão transformador que ele não vê desafio na vida de ninguém. Toda pessoa que se abre ao evangelho muda. Eu quero enfatizar isso hoje, mostrando para você o porquê da frase. Jesus, ele usou uma frase, hoje nessa casa chegou salvação. Vamos entender o que passou na mente do Senhor quando disse isso. Zaqueu, ele buscou, presta atenção, está perto de Jesus. E Jesus, ele mostrou que haveria necessidade de estar na casa de Zaqueu. Quem olhou e estava na caravana querendo estar perto de Jesus não acredita. Por quê? É uma coisa contraditória. Um homem dessa espécie vai acolher o Senhor? E Jesus sempre esteve rodeado de pessoas assim. Não é à toa que o próprio Lucas vai dar total holofote
quando Jesus estava na casa de Simão, o homem era um homem que precisava de ajuda, mas ele se via tão superior, e quando uma mulher totalmente pecadora sai pela sala beijando os pés de Jesus, ele fala, esse cara não é quem é. Nota como é que Lucas está sempre tentando nos mostrar assim, Jesus não ligou para a reputação. Na hora de restaurar uma vida, Jesus ele fez o que era necessário fazer, ele se comportou como era necessário se comportar para deixar uma lição para nós. Que dá para salvar, dá para colocar para dentro do reino qualquer tipo de pessoa. Você está aí? Agora, a Bíblia não traz, isso me torrou a mente, porque a Bíblia não traz, ocupou minha mente. A Bíblia não traz um detalhe desse tempo juntos. Por que não? Podia ter dado um detalhe do que Jesus falou, porque não é possível que Jesus ficou em silêncio. A Bíblia mostra que foi breve. Lucas 19, 28 vai dizer, e depois disso, Jesus prosseguiu a sua viagem para Jerusalém. Então foi breve. Não é um momento longo. Jesus não fica por dias na casa de Zaqueu. Jesus talvez fica por horas, ou um dia, ou uma noite, mas é breve. A ideia é que Jesus só precisou ter uma pausa, não pela casa de Zaqueu, mas por Zaqueu. A ideia não é desfrutar de algo de alguém. A ideia é desfrutar daquela pessoa. Querido, me encanta isso. Quando a Bíblia diz que, por exemplo, era necessário passar por Samaria, Jesus não queria porque gostava do caminho, porque era a única rota. É porque ele queria encontrar a mulher samaritana. Jesus, ele fazia isso. Ele diz a Bíblia nesse texto de João que ele largou uma multidão. Ele tinha dezenas de pessoas procurando o reino de Deus, procurando entender a sua pregação. E ele sai e vai procurar uma mulher para estar perto dela. Essa essência tem que voltar para dentro dos nossos corações, sim ou não? Parar por um. Fazer com que uma pessoa, uma vida valha muito para nós. Fazer com que uma vida tenha um valor extremamente surreal para nós. Uma pessoa tem que ser amada, vista, percebida, entendida, compreendida e ajudada. A presença de Jesus naquela casa levou esse homem a um impacto. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Olha como o texto fala, de novo, 19:6. Zaqueu desceu depressa. Porque Jesus falou, vamos, eu tenho que ficar contigo. Não era pela casa, era por Zaqueu. Zaqueu recebe Jesus com alegria. Agora, todos que viram, falaram assim, não entendi, ele vai se hospedar com um homem pecador? Zaqueu, por sua vez, olha o detalhe, o que houve para Zaqueu, porque não interessa quem está olhando de fora. Olha o que houve para Zaqueu. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, presta atenção nessa resposta, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Querido, ele ia pegar metade do que tinha e ia se desfazer. Esse homem que era odiado por ter muito e talvez de muitas formas ilícitas, ele agora fala assim, abrirei mão da metade do que tem. E a outra metade? Ele fala assim, vou ressarcir, porque isso é uma questão da lei. Prejuízo se ressarce 4 vezes mais. Esse homem vira e fala, metade dos meus bens eu abro mão. E a outra? Vou ressarcir 4 vezes se eu roubei algo de alguém. Obviamente, querido, o impacto disso foi grandioso. Agora você pensa numa coisa. Pensa num homem que viveu para o lucro, que se vendeu, que se corrompeu, que perdeu tudo, odiado por todos, todos vendo ele falando, na casa desse pecador. Agora imagina esse homem saindo de casa, ressarcindo pessoas por pessoas. Imagina o impacto. Jesus não pega um sacerdote, ele fala assim, eu quero gente ruim, eu quero mostrar para eles o impacto de alguém que passa tempo comigo. Um tempo curto com Jesus foi o suficiente para mudar a história de um ambiente, porque Jericó vai ouvir a notícia, não tem Zaqueu? Não tem o chefe? Imagina como que agora ficou justa a cobrança dos impostos, que era uma coisa que João Batista já tinha pregado. Imagina como que agora as pessoas talvez são perdoadas de dívidas exageradas. Imagina Zaqueu chegando e pegando as pessoas em necessidade ali no seu ambiente e dando.
Aonde já se viu alguém ser impactado desse nível? Alguém vai querer saber sobre o que aconteceu com Zaqueu. Ele não fala, anda comigo. Ele deixa uma mudança. E é interessante, por que eu amo? Por que isso chamou tanta atenção de Lucas? Só Lucas conta a história desse homem, para mostrar assim, Jesus gostava de pegar gente ruim e torná-la um exemplo de transformação. Querido, eu falo algo há anos, que vai chegar um dia que a gente vai colocar crente transformado pela graça em jaula, porque vai ser bicho em extinção. A gente vai ter que falar assim, olha, esse aqui, veja, essa pessoa literalmente é um ex, porque a graça o alcançou, porque ele foi transformado. Porque, preste atenção, mudar não está sendo a realidade que o Evangelho está promovendo. As pessoas que se dizem assim, eu estou salvo, elas não apresentam impacto de nada na vida delas sobre essa frase. Jesus só falou a frase, hoje, houve salvação nessa casa depois que um homem recebeu um impacto da presença de Jesus. Só foi possível Jesus falar, está salvo, carimbei. Só foi possível Jesus falar, agora vi salvação, depois que ele viu um posicionamento que o desprendeu. Meu irmão, presta atenção aqui. O que tu ama? Não. Agora é aquela hora de falar, meu Deus. Eu estou te falando daquilo que tu serve. Imagina uma pessoa que ama o dinheiro. Querido, dentro da igreja a gente vê pessoas levando uma vida e não se posicionando em coisas simples. Imagina aquilo que você não viveria sem. Pastor, agora imagina você abrindo mão do senhorio disso por sua vida. Por sua vida com Deus. Imagina agora isso sendo indiferente para você. Zaqueu, numa sentada e comunhão com Jesus, ele conseguiu ser impactado para mudar a sua vida para sempre. Jesus não seria tolo, nem muito menos inconsequente de virar e carimbar. Salvação te alcançou. Sem que isso fosse realmente a promoção da salvação. Você está aí? Então preste atenção. Quando você se diz salvo, eu te faço uma pergunta. O que isso implica em você? Nós vamos perceber que salvação não é, a gente fala disso por anos aqui, um ato de Deus de tirar a gente do inferno para o céu. Não. Do mundo para ficar frequentando as agendas da igreja. Não. Salvação é um impacto que promove todo um desdobramento de uma vida. É um impacto que fala assim, a partir de hoje eu entendi. Você não está salvo para ter um carimbo para entrar no ambiente celestial da santidade divina. Você só está salvo se houve algum impacto da presença de Jesus com você. Se isso não aconteceu, querido, desculpa. Você só é uma pessoa interesseira em tudo isso que dizem que o Evangelho promove. Você está com medo da eternidade, você está com medo do porvir, você está com medo de qualquer coisa. Você é um curioso, você é um místico. Fala sério. Você já conheceu alguém que vive procurando profecias dentro de igreja? Eu já. Você já viu que essas pessoas conseguem procurar profecia para tudo e não mudar de vida? Ou seja, que Deus é esse que tanto fala com elas, comunga com elas, tem tanta coisa para ficar tagarelando de quem faz macumba para essa pessoa. Deus está com um tempo tão vago para falar tanta coisa, olha para mim. E por que Deus não fala sobre o estilo de vida dessa pessoa para mudança? Por que todo momento dessa pessoa na mesa com Jesus é para Jesus ficar informando como se fosse o horóscopo? Cuidado com pessoas assim, vista assado, fale assim. Você não vai ver. Existem muitas pessoas que são simpatizantes. Elas estão no Evangelho para ficar debaixo dessa procura pelo místico. Elas não estão procurando por Deus. Deus é uma pessoa, querido. Deus não é um meio de eu me utilizar para eu me dar bem, para eu... Não. Eu estava vendo o Gabriel Peck pregando na igreja dele. Ex-jogador do Vasco. Ele estava falando um discipulado para outros jogadores. E falando assim, existem jogadores que procuram Jesus pelo místico da sua profissão dar certo. Eu falei, cara... Ele falou assim, eu conheço pessoas que procuram Jesus por causa do gol. Porque pararam de dar certo, porque pararam de fazer... Ah, mas vamos julgar não, vamos não. Quem nunca pediu oração
para arrumar um emprego com o coração todo sujo e não teve a mesma fé de falar, ore também para que meu coração se limpe? Quem nunca procurou isso tudo pelo benefício? O Zaqueu procurou sabendo que ia levar um prejuízo. Por quê? Se expôs, todo mundo começou. Esse murmúrio é falar baixo, é zum, zum, zum. Então imagina aquele homem se expondo, ele não tinha um porquê. Se ele quisesse, ele estava podre de rico. A Bíblia chamou ele de rico. Ele não estava ali por uma necessidade, ele estava por algo que apertava o seu íntimo, o seu interior, mas não uma necessidade física. Ele não precisava de Jesus para ser famoso, porque ele era o chefe. Nem se sabe o que é isso, tá? É a única pessoa chamada de chefe. Era um cara de notável posição social para os romanos. Ao se expor, ele está trazendo um holofote para si que ele não quer. Ele está sendo ridicularizado. Ele está sendo julgado. Meu irmão, vamos lá. As pessoas estão sem coragem de afirmar que são cristãs. As pessoas estão sem coragem de afirmar. Estava vendo uma pessoa colocando lá na internet, na sua página de Instagram, que se converteu e botou o número de seguidores que deixaram de seguir. 60 mil pessoas. É isso. É sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sinto falta de um tema bíblico na vida de pessoas que se dizem salvos. Eu sinto falta dos frutos de arrependimento que Mateus 3 fala. Eu sinto falta de ver o que isso implicou na vida da pessoa. O que aconteceu que ela falou assim, eu sou um salvo. Eu sinto falta de perceber o que é essa salvação. Preste atenção nisso aqui, meu irmão. Você está pior do que algumas coisas. Se você não tem tido implicações, se sua vida não teve um impacto com desdobramentos depois que você disse que está salvo. Preste atenção nisso aqui. A ANA, você conhece? Sim ou não? Quantos conhecem? 12 passos? Amém? 12 passos. Quarto passo. Eu vou do quarto ao 10º. Fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. Você quer saber por que esse tipo de tratamento é um dos tratamentos que, para dependência química, causam maior impacto e são aplicados em outros tipos de dependência? Porque tudo começa de dar alguns passos. Só que veja o paralelo. Eu não tirei isso eu tirei do site. Que eu não sei os passos de cor, eu sei o que está no espaço, por isso que eu peguei. Mas eu não sei os passos de cor. Quinto, admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Ele está falando que primeiro ele faz um inventário. Você sabe o que é isso? Sentar e botar toda a besteira que fez num papel, literalmente. Alguns deles admitem na própria reunião, olhando para outro ser humano, olhando diante de Deus, e Deus está ali. É a palavra Deus, não foi eu que coloquei, não. Isso está no passo. E eles vão diante de Deus e falam assim, é isso aqui que eu sou, destemido. A verdade de si. Eles confessam seus pecados. Prontificamos inteiramente. As palavras são precisas. Por que eu estou lendo cada palavra? Porque cada palavra aqui literalmente é estudada. É isso que se estuda, como fazer cada passo. E eles falam isso aqui, ó. Prontificamos inteiramente a deixar que Deus remova todos esses defeitos de caráter. Eles não são seletivos. Eles não guardam um caráter, ali alguma coisa no seu caráter que fala, isso aqui, tá, não tem problema. Não, inteiramente, prontificado, pronto para Deus fazer essa remoção. Humildemente pedimos a Ele que removesse nossos defeitos. Fizemos uma lista, olha isso aqui agora, de todas as pessoas que tínhamos prejudicados e nos dispusemos a fazer reparações a todas elas. Tem um pai que ele sempre foi bom de condição. Eu vi ele falando desse passo. Ele falou assim, eu peguei minha filha casada e fui com ela para Disney, porque eu promovi uma infância destrutiva para ela. E ele foi para falar para ela, filha, isso aqui não repara, eu te peço perdão, mas eu queria ter esse tempo com você. Uma filha casada, uma mulher. Tipo, eu tirei de você a tua infância. Isso aqui, ó, era para estar lá atrás.
Querido, vamos continuar, mas espera aí. Quantas dessas coisas você viu algum cristão fazer? Você viu o Zaqueu. Eu vou levantar. Se eu roubei, eu vou perder 4 vezes para essa pessoa. E toda a metade, eu me livro de tudo isso. Metade desses meus bens vão embora. Querido, agora imagina o quanto que esse homem se esvaziou de dinheiro. Imagina se a gente pode continuar falando, Zaqueu, o rico, agora salvo. Aí vem, fizemos reparações diretas a tais pessoas, sempre que possível, exceto quando fazê-lo pudesse prejudicá-las ou a outros. É muito específico. Olha agora, continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós admitimos prontamente. Confronte um cristão. Fale para ele que isso não está na Bíblia. Fale para ele que isso não é um estilo de vida de alguém que se diz salvo. Querido, ao ler os 12 passos, nós deveríamos nos envergonhar. Porque isso está muito mais alto do que a experiência de salvação de algumas pessoas que se dizem salvas. Tem pessoa que ainda te detesta e você não tem coragem de olhar nos olhos dela e falar assim, em outro momento eu te fiz mal. Quem dirá de admitir para o teu cônjuge que você está errado em alguma coisa? Admitir para o pastor, para o discipulador? São pessoas cheias de si, juízes de todos. Teve uma vez que uma pessoa virou para mim e falou assim, eu não entendo o meu primo. Eu falei, o que houve? Não, porque, cara, eu falo do evangelho para ele. O primo se converte, está até hoje no evangelho, essa pessoa caiu de novo para o mundão. E eu virei naquele dia e falei assim, mas você sabia que tu deu o maior trabalho também? Por que a gente esquece? Cadê a história de que a graça nos favoreceu a ponto de nós sermos o que somos? Parece que nós chegamos aqui por mérito. Quando é que a gente julga agora quem pode e quem não pode sentar na mesa com Jesus? Quem deve e quem não deve sentar na mesa com Jesus? Quem está e quem não está, nós chegamos no juízo. Eu não estou falando de olhar princípios bíblicos e ver que os princípios estão errados. Essa pessoa não está em Cristo. Isso aí é outros 500. Eu estou dizendo você selecionar indivíduos pelos quais Jesus deveria passar ou não pela vida deles. Aí eu te faço uma pergunta, depois de olhar os 12 passos, depois de olhar tudo isso. Querido, como foi visível essa salvação na sua vida? O que isso impactou? Como isso de fato mudou, você impactou e você desdobrou várias ações depois disso, você começou um outro processo de vida. O que aconteceu? Foi só batismo e foto? Foi só frequência? Ou não, porque tem gente que até nisso é falho. Quando olhamos a Bíblia, Hebreus 6, 9, eles estão sendo convocados porque estão mal na postura. Essa igreja foi uma igreja boa, agora é uma igreja ruim, é uma igreja preguiçosa. É uma igreja que retornou ao pecado, que retornou em muitos momentos ali à falha, ao judaísmo. Estão ali se perdendo. Aí ele chama a atenção da igreja, aí ele vai dizer assim, quanto a vocês, meus amados, ainda que eu falo dessa maneira, porque lá no 13 ele vai chamar de exortação. O que é exortar? Você sabe? Seria isso, mas é convocar uma postura. Então você posiciona uma pessoa que você exorta. Você fala, é aqui. Ei, aqui. Você chama a pessoa a uma postura. Exortar é essa convocação a uma postura. Então ele chama essa carta de exortação e ele vai dizer, quanto a vocês eu espero coisas muito melhores. Olha o que ele vai dizer. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, ou seja, firme, com tanto tratamento, com tanta verdade, atacando ponto a ponto, estamos certos de que coisas melhores os esperam. Coisas relacionadas com a salvação. O que está acontecendo? Nós estamos vendo que a salvação ela está sendo uma expectativa futurista. Ela não está resolvendo o agora. Jesus não olha e fala assim, caraca, Zaqueu, tu entendeu que eu vou para a cruz no teu lugar? Agora sim, eu vou te dar para o céu, não é isso? Eu vou te dar o céu. O céu vai ser uma porta aberta para você, Zaqueu. Por isso, hoje chegou a salvação nessa casa. Não! Jesus vê Zaqueu
diante de todos os olhares que o incriminavam, dizendo assim, Senhor, alguma coisa aconteceu, gente. Não é possível que Jesus ficou olhando para Zaqueu ficou olhando para Jesus, de repente ele falou, Senhor, é o seguinte, decidi aqui, me animei, estou empolgadinho, voltei agora de um retiro. Zaqueu, num olhar de Jesus, numa presença de Jesus, falou assim, cara, chega, dinheiro para mim não me dá o que eu preciso. Eu entendi o que eu preciso. E para isso eu abro mão e eu vou reparar pessoas. Imagina, querido, se a Bíblia pudesse narrar como é que foi uma pessoa que Zaqueu reparou, o dano. Alguém que talvez sofreu na mão do Zaqueu porque ele tinha poder. O sistema estava na mão dele. Ele era parte do sistema. Agora, nós não podemos dizer que a igreja hoje é o único lugar que nós podemos falar assim, eu espero coisas melhores da sua salvação. O que concerne a sua salvação, relacionados com a sua salvação, você precisa dar uma resposta melhor. É o único lugar que a gente tem que falar assim, não, é isso aqui mesmo, eu sou carne, eu sou humano, eu sou pecador, eu sou falho. E vai uma dezena de coisas e a pessoa ela só não faz uma coisa. Ela não diz assim, eu sou um condenado ao inferno, eu vivo como alguém que Deus irá condenar no futuro. Ela não tem coragem de falar isso. Porque ela ainda entendeu que é possível ir ao céu sem amar a Deus. Ela ainda entendeu que Deus, esse Deus da religião, que é vendido como massa de manobra, que fica respondendo orações de favorecimentos, ela ainda entendeu que pode usar de Deus. São pessoas que não perdem nada pelo Evangelho. São pessoas que, se hoje nesse país começasse uma perseguição, você vai ver que elas vivem de posição. Tá bonito para ela ser crente. Porque nós estamos longe de ser um país com dificuldade de ser cristão. Falei para vocês esses dias. A gente ficava, o governo que vai entrar, vai perseguir a igreja. A música gospel foi colocada como cultura brasileira. Nós tivemos uma manifestação. O que se cantava durante a andança aí do deputado? Louvores. Nós estamos longe de ser o nosso problema é outro. O nosso problema é a popularização da vida cristã e a simplificação do que é um salvo. A gente não sabe o que é uma pessoa salva. Se eu ler para você esse texto, o que vem na tua mente? Filipenses 2:12. Esse texto aqui eu já ministrei muitas vezes o tema salvação nele. Querido, bem didático, bem pausado. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolva. A Duda vai pausar, vai deixar aí. Desenvolva a sua salvação. Desenvolva. É o mesmo que eu dissesse a você assim, desenvolva o seu músculo. Desenvolver. Fazer algo. O que é desenvolver salvação? Você percebe que a gente não tem problema em ler a Bíblia de modo aleatório? Isso está na Bíblia desde sempre. Está na Bíblia aí para a gente ler, está acessível a todo mundo, está vedado a ninguém. O que é desenvolvimento de salvação? Salvação não é só Deus tirar você do céu, do inferno e levar você para o céu, não? Cristo, tem muitos que estão amando tanto o céu que vão ficar sem eles. Salvação é desenvolvimento. Tem que ser algo que tem que estar sendo feito, algo que está acontecendo. Deus não vai fazer um último ato. Ei, não será no último ato, é o hoje. Você está sendo salvo hoje, amanhã vai ser mais salvo, depois vai ser mais salvo, e assim sucessivamente, até que ele venha ou que você vá. Com temor e tremor. Zelo, compromisso, responsabilidade. Aquele coração que fala assim, eu não posso deixar de. Não é o meu pastor que me manda fazer um jejum ou ir à igreja. Eu não vou à igreja por causa de uma cobrança da minha igreja. Eu vou à igreja porque ai de mim. Não, eu só venho quando eu estou com vontade. Você é a pessoa mais fraca. Querido, se tudo depender da tua vontade, tu se mata, tu fica endividado, tu acaba com o teu casamento, sim ou não? Só os que estão cientes do que é viver acabaram de dar um sim.
Você nunca viu ninguém diabético falando, eu não deixo meu cafezinho com açúcar. Não deixo. A pessoa está dizendo assim, vou perder visão, posso perder uma parte do meu corpo, mas vou continuar tomando meu café. Assim é a vontade do ser humano. E você vai me dizer que você está dependendo disso para servir a Deus? Por favor, abra a mente agora. Se depender da sua vontade, isso destrói. Deus sabia disso. Deus sabia disso, que você e eu somos incompetentes ao desenvolver a nossa salvação. Aí tem o verso 13. Por quê? Ele está falando em cima do que ele já disse. Deus é quem? Não é você, não sou eu. Eu estou sendo bem didático, estou só falando o que está ali. Hoje é isso, eu não vou chamar atenção para mim, é só para o texto. Ó. Sempre é assim as pregações, não é nisso? É Deus quem efetua em você tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Querido, por que deu errado para você? Não vai dar. É Deus quem faz. É Deus quem efetua em você tanto o querer como o realizar. Está mandando desenvolver, mas ele fala assim, é Deus quem faz. Muito fácil pegar Filipenses 1,6 e falar lá para a mãe que está desesperada com o filho, Deus é quem faz a obra. Não, querido, é Deus quem faz a obra. A gente precisa resgatar essa ideia de que salvação Deus está operando em nós para que a gente obtenha. Só que o que ele está fazendo? Não é um último ato, é um ato contínuo. Deus está te salvando hoje de você. Deus estará te salvando amanhã de você. Deus seguirá te salvando por muito tempo. O que está acontecendo com a gente? A gente aprendeu a amar uma ideia de céu e inferno. Nós temos que pensar o porvir. É bíblico, não temos que amar a Deus por medo do inferno, porque isso não acontece. Ninguém amará a Deus por medo de ser condenado. Diz a Bíblia que o verdadeiro amor não tem o quê? Tormento, medo. Quem teme não é aperfeiçoado em amor. Por quê? Bote um cabresto sobre alguém, fale para sua esposa que você vai matar a mãe dela, se ela não ficar ao teu lado. Não, mas você não terá alguém que te ama. Você terá alguém perto de você. Você acha que Deus, esse Deus evangélico que põe coleira dentro dos outros, para os outros estar dentro da igreja? Olha aqui para mim. Isso veio do imaginário humano, isso não veio da Bíblia. Se Deus aprisiona ao lado dele, eu sou o primeiro prisioneiro, candidato a prisioneiro. Se fosse assim, sim ou não? Eu queria que ele pegasse no cabresto, porque eu já entendi que pertencer a ele é melhor. O diabo faz a gente cavalo. Por aí vai. Deus nos ama. O seu senhorio é apaixonante. A sua sujeição é dessa forma. Ele sabe que a vontade dele é a boa vontade, mas ele tem que operar em mim para que eu queira. É por isso que, se eu experimentar um renovo da minha mente, eu vou entender o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus, ele muda a minha perspectiva para entender. Meu filho, você entendeu agora por que veio por esse caminho? Ele não sai fazendo sobre mim, mas ele sai executando a sua obra, transformando e me conformando na obra dele. Salvação, querido. Desculpa. Você não vive como um salvo, não espere ser salvo. Isso é ilógico. Salvação é estilo de vida. Tem nada a ver com uma última tacada. Por favor, não tem. Não espere que não abrir. Eu estava lá no meu último suspiro, eu falei, Deus, aí fui salvo. Não, é porque no último suspiro dele, ele apertou minha mão, falando que nem tinha voz, apertou minha mão dizendo que se arrepende. É conveniente, né? Eu agora sei tudo que sei, Wagner, eu vou pular para o mundo e vou ficar vigilantão, assim. Vai que a foice vem na minha direção. Como é que é? Aí antes de cair, eu falo, Deus, perdão! Que infantilidade. Certa vez eu ouvi uma coisa de um professor meu. Ele falou assim, o ladrão da cruz, às vezes, ele é utilizado para dar maiores desculpas. Aquele ladrão, ele falou para Jesus, me perdoa. E ele falou um negócio assim lindo, ele falou o seguinte, para Jesus levar o ladrão para o paraíso, ele olhou para o ladrão e enxergou nele uma fé, que se o ladrão descesse da cruz, ele viveria como um salvo.
Porque é muito fácil, Andressa, tu tá lascada, Andressa, só tem aquilo ali, Andressa, não tem outra coisa. É muito fácil virar e falar assim, tá ali na cama de hospital, tu pensa, meu irmão, a eternidade é logo ali, conveniência, vamos garantir o céu, porque Deus eu não quis. Querida, a pessoa ouviu, ela renegou o próprio Deus e a gente quer dar um ambiente para ela passar o para sempre. Ela vai passar para sempre com uma pessoa que ela não ama, que ela não amou, que ela rejeitou, que passou por ela e ela não quis que essa pessoa o impactasse. Por favor, sai do evangeliquez. É muito fácil a gente ficar querendo ganhar os clientes pelo aquilo que a gente ameniza para eles. Por favor. Não é um texto, não, são vários, são dezenas que nos mostram que salvação é um desenvolvimento. Algo que a pessoa vem renegando, você acha que nas 40 do segundo tempo é o quê? O Verrete que entra de cabeça e leva a gente para a final da Copa do Brasil para depois a gente perder? Você acha que Deus é o Verrete, salvador da pátria? Aí, Alessandro, Deus vai entrar de tudo, ó. Tum! Não tinha nem como errar aquilo ali. Porque se tivesse o Verrete ultimamente, ele erraria. Você já leu 1 Pedro, capítulo 2, verso 2? O que você achou? Engraçado, né? Podia ser assim, né? Então, ele falou do leite espiritual, genuíno, não fajuto. Vamos lá ler. Como criança recém-nascida, o que vocês têm que fazer? Desejar o genuíno leite espiritual. Ainda tem isso. É possível que você foi amamentado com leite falso. Será que tu bebeu o leite que daria sustância para andar? Não sabemos, não sei. Não sei quais são suas bases, não sei quais são os seus NAN aí que tu tomou. Para quê? O que o leite vai fazer? Por ele, para que por ele, por meio do leite, lhe seja dado o quê? Grita aí. Crescimento para? Por que precisa crescer para ser salvo? Por favor, diga para mim que você observou na palavra, não foi o pastor Jefferson, que quem não está crescendo não está indo. Por favor. Não, assim, é que aqui tem um jogada. No grego, está escrito a mesma coisa que no português. Vou te contar um segredo do hebraico. O hebraico não está aqui, porque ele está no Antigo Testamento. Não, é só isso mesmo que você está vendo. Se eu não estou crescendo, para que por ele me seja dado o quê? Crescimento, porque se eu não crescer, eu não vou ser salvo. Olha que problema. Salvação não é um último dado de Deus, não é um último ato divino para dizer, livrei. Menos uma alma para o capeta. É um ato contínuo. Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo. 3:14. O que está escrito lá? Paulo está falando de salvação com Timóteo. 14. Quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que você que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Quem foi que ensinou ele? Vamos ver. E que, desde a infância, Paulo não era amigo dos pais dele para cuidar de... Paulo não foi cuidador de criança. Então, quem ensinou ele na infância? Você conhece, olha agora, as sagradas letras, que pode torná-lo sábio. Sábio para quê? Para a salvação. Ele está falando que eu me torno sábio para ser salvo. Então, para ser salvo, eu tenho que ser sábio. Então, não é só um último ato de Deus, vai escorregar, vai bater a cabeça, pum. Só que ficar nessa tacada de crente eu não quero. Isso não tem apoio bíblico. É pobreza. É alguém nos levando a viver uma vida medíocre. Esperar de Deus só um ato de livramento. Eu não. Eu quero um ato de desenvolvimento.
Eu quero que Deus desenvolva sobre a minha vida, sabe por quê? Presta atenção que ele ouviu dentro de um lar judaico. Ele foi criado por uma mãe judia. Sua mãe e sua avó são aquelas que operaram sobre ele a fé. E o que aconteceu? Para torná-lo sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aí daí vem aí, ó, toda a Escritura. Ele começa a falar que o homem de Deus, ele pega as Escrituras sagradas para ser a fonte dessa sabedoria. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Tem muito crente mal educado na justiça. Eles não sabem o que é justo. Justiça, vida reta. Eles não sabem. Eles não sabem. Pastor, está escrito nas Escrituras que pode beber. Pecado é embriagar. Me responde uma coisa aqui. Gálatas 5 fala da bebedeira. Será que o Espírito Santo agora vai impedir a gente de beber água? Não, é a água que o passarinho não bebe. Você sabe quantas vezes o bebedeiro, essa desenfreio pela bebida, é falada no Novo Testamento? 3 vezes. Todas elas em contexto de carnalidade. Quando é que beber deixa de ser bebedeira e passa a ser uma coisa aceitável para o crente? Aí vem você com essa decoreba, a bebida não pode embriagar. Bêbado, em todos os momentos bíblicos, é visto como algo negativo. Todos os exemplos ruins é visto como um bêbado. Aí vem você, decorou lá do pastorzinho que queria ser maneiro, é bom, pode beber, só não pode embriagar. Com qual teor alcoólico você mede? Como é que você fica? Bafômetro pessoal? Ainda posso dirigir. Aqui, ó. Acabei de beber, ainda posso. E como é que você começa a ser carnal da bebedeira? Porque tem lá essa obra da carne. É chamada uma obra da carne, bebedeira. É porque a gente só fica no periférico. Detalhe, quem é beberrão? Bebedor? Bebedeiro? Quem está lá no beba, diz a Bíblia que não vai herdar o reino dos céus. Quem fica lá no bebedouro, não vai herdar o reino dos céus. A gente pega todo o tema, é sempre assim, não tem sabedoria. Gente, tem decorado. Se angustia e foge, meu irmão. Não é tão simples assim. Tatuagem, pode ou não pode, pastor maneiro? Aí eu venho e falo, faça. Aí vem o outro e fala assim, você tem que cuidar com o templo do Espírito Santo. Dizem os tais que são viciados em café e Coca-Cola. Que não dorme direito. Porque fica vendo série. Eles cuidam tanto do mover do Espírito, dessa casinha linda do Espírito Santo, que não consegue fazer um agachamento sem ficar ofegante. Mas a gente quer falar da tatuagem, porque é mais fácil. Pinta ou não pinta, um detalhe. Vamos começar a tirar tudo, né? Maquiagem, tatuagem, todo o apetrecho, tira os penduricalhos aí das orebas. É muito fácil, querido. Tudo é na periferia, Cadu. A gente não entra profundo em nada. A gente não quer falar da dominação que as pessoas possuem. Nós queremos sempre podá-las por meio do pode. É fácil, é muito fácil decorar essas respostas, parecer crente maneiro, crente instruído. Pode beber. Pode não sei o quê. Pode não sei o quê. Querido, quem sou eu para desautorizar ou autorizar alguma coisa? Queria eu que as minhas listas do pode ou não pode funcionassem para a tua vida. Eu ia ter tanto não pode para você. Não pode morder. Não tem um entendimento bíblico sobre andar na carne, por exemplo, que diz que quando eu ando na carne, eu violentamente morro do meu irmão. Está escrito. A questão toda, vocês querem ler? Crente fofoqueiro. Vamos lá. Gálatas 5, 14. Acho que o 14 aí vai para o 15, vamos lá. Está lá. Toda lei se cumpre no só preceito, saber? Ame seu próximo como a ti mesmo. 15. Mas, depois de falar do amor,
se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado. O que pode acontecer? Se eu dou-lhe uma dentada daqui, você dá uma dentada dali, o que pode acontecer? Cuidado para que não sejam mutuamente o quê? Olha como é que a gente acaba com a nossa casa, sendo carnal. Mas a gente gosta do pode ou não pode. Aí o texto entra em coisas muito mais profundas. O 16, que a gente já conhece de cor. Digo, porém, o seguinte, o quê? Vivam. E vocês vão andar de vez em quando na carne porque a gente é carnal, não é? Não diz por aí, a gente é pecador, carnal. Não é isso que a igreja diz? Ah, nós somos carnais aqui, nós somos carnais. Não é isso que a Bíblia diz? Jamais satisfarão os desejos da carne? Querido, falta educação na justiça. Você entendeu? Nós precisamos entender que fomos mal educados na justiça. A gente só fica no pode ou não pode. Não é pode ou não pode. Tem coisa violenta acontecendo no meio da igreja. As pessoas falando, seja crente maneirão, faça assim. O que tem? Se está com a sua esposa, não sei o quê. Tanto pode ou não pode. E nós não damos conta de não vivermos pela carne. É isso que eu estou preocupado. Se você vai gostar de mim pelos meus pode ou não pode, eu não estou nem aí. Mas eu quero saber o porquê que a educação na justiça não é algo que você desenvolve. Por que você está confortável em não ser um sábio para a salvação? Por que você não está crescendo para a salvação? Isso me preocupa. Voltando a Zaqueu. Quando Jesus ele entra naquela casa, é interessante porque não entra somente uma pessoa. Entra uma nova condição de vida. Zaqueu está aberto. Sabe por que tinha salvação naquela casa desde então? Porque algo aconteceu ali. É visível. O Zaqueu ficou mais pobre. O Zaqueu, depois daquilo ali, não queria mais lucro desonesto. O Zaqueu, depois daquilo ali, não queria mais nada. Jesus não seria inconsequente de selar que ele era salvo. Selar que ele foi salvo. Se ele não estava vivendo como salvo, ou se ele não viveria como salvo. Jesus tinha espiritualidade suficiente para, em outros momentos, ele fez isso. Para entender o seguinte, essa pessoa aqui está pensando algo errado. Existe um momento onde Jesus está lá na sua casa, descendo paralítico, os homens estavam com perversões na sua mente, e Jesus falava, por que sobe esses pensamentos? Jesus sabia os pensamentos daqueles homens. Deus conhece, na operação ali da pessoa de Jesus, exatamente o que aconteceu na vida de Zaqueu. E quando ele fala que aquela foi uma experiência de salvação, tem que te levar a pensar. Porque, meu irmão, se a experiência de salvação para você não te tirou de um lugar e não te fez começar uma série de desdobramentos, ela não aconteceu. Isso fica um alerta para nós. Nós, discipuladores, nós não somos terapeutas. A gente não tem que lidar com a outra expectativa da pessoa. Se a pessoa setorizou o avanço dela a um avanço natural, nós não somos esses. Nós não estamos aqui para discipular vocês com uma expectativa carnal humana. Nós temos que chamar vocês para a palavra. E nós só discipulamos pessoas que estão em movimento em relação à salvação. Eu não tenho como dar caminhos a quem não anda. Não adianta, essa igreja não vai te acolher, te dando uma sequência de coisas do não, não faça, não vai, não. E não desdenhando, mas considerar que a ANA está muito mais na frente do que alguns discipulados me faz pensar como é que está o nosso. Porque quando foi a última vez que você vasculhou a tua vida e traçou um monte de coisas que você precisa reparar? Quer saber de como está o evangelho que eu creio? Como é que está a tua rotina? Vamos falar dela. Educação na justiça agora. Sua rotina envolve uma vida com Deus? Envolve pessoas? Envolve serviço? Envolve as agendas da sua igreja? É o básico. Nem vou falar porque você vai pensar que eu estou advogando. Não. Rotina. Não dá para cantar a ele que eu estou gastando minha vida. Tem que pensar sobre isso. Tem que pensar o quanto que eu leio sobre ele, o quanto que eu oro a ele, o quanto que eu jejuo para ele, o quanto que eu passo tempo com ele e o quanto que esse tempo passado com ele impacta a minha vida. Não adianta.
Querido, o objetivo financeiro seu, quantos deles envolvem o reino de Deus? Quando eu digo o reino de Deus, é o avanço do que Deus está fazendo em vidas. Reino de Deus não é uma desculpa para eu me unir a um baterista, guitarrista e formarmos uma banda do reino. Ou um encontro numa praça onde a gente diga, não tem uma bandeira denominacional, é do reino. Gente, isso é ridículo. Jesus nem pensou denominação, quem dirá criar o reino só para sermos o misturão dos ambientes setorizados. Ah, mistura essa aqui com essa aqui, dá o quê? Dá o reino. Não, gente, o reino é o governo de Deus na terra, Deus está fazendo. O quanto que você está entendendo esse reino e se movendo por ele? Educação na justiça. O quanto que você comprometeu com a sua família em levar o evangelho para dentro da sua casa? Isso é reino de Deus. Isso é educação na justiça. Sua casa é um alvo da sua responsabilidade. Tem que ser o seu primeiro lugar que fala, aqui amaremos a Deus. Minha casa vai servir ao Senhor. É o ponto mais mínimo que você pode começar. Está ao seu alcance. Sua voz é ouvida dentro desse lugar. Educação na justiça, querido. Como é que você está lidando com o seu corpo, com as suas finanças, com o seu estudo, com tudo que toca você? Você melhorou como empregado depois que o evangelho chegou? Você abriu mão das falcatruas, começou a fazer um processo decente? Parou de mentir, parou de contar coisas para proteger seu ego, sua imaturidade, começou a pôr para fora, fez um destemido inventário pessoal, começou a falar assim, cara, eu sou... vou jogar aqui. Eu sou moleque. Eu não sou um homem. Eu preciso ser homem. Conselho do nosso rei Davi para o seu filho quando vai morrer. Olha, um dos primeiros conselhos que Davi deu a Salomão. Seja homem. Então significa que não é só herdar um órgão. Cresceu com ele. Não é só ter voz ou barba. É ter postura. É aprender. Tem muito para se aprender o que é ser um homem. Será que a sua maturidade acompanha a sua idade, sua responsabilidade? Tudo isso, querido. Eu fico me perguntando, somos nós que dizemos que vamos herdar a salvação que estamos vivendo como se a salvação fosse só um ato final? Mostra ao mundo que você está sendo salvo. Mostra ao mundo. Quero terminar com um texto. Michel de Louvor pode vir se organizando. Capítulo 1 de Efésios. Verso 22. Medita nisso aqui essa semana. Se você for, pastor, não dá para acompanhar tudo, não dá... Querido, mensagem nunca olhe para mim, entender tudo, gravar tudo, isso é ilógico, um discurso de 1 hora e pouca. A gente explana uma ideia. Eu quero que você saia daqui para pensar o que é salvação para mim, como que isso é verdade na minha vida, como que eu posso dizer que eu estou sendo salvo. A Bíblia fala dessa obra plena que Jesus ainda irá executar e ele está executando por meio da igreja, amém? Olha para mim, não acabou não, olha para mim aqui. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus, Jesus é o Senhor sobre tudo, ó. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja faz parte dessa retomada do senhorio de Jesus sobre tudo. Jesus é tão Senhor quanto a gente avança, Roberta. Não tem a ver com uma denominação mesmo. Jesus é tão Senhor quanto que as áreas aqui, ó, todas as áreas aqui, quanto o evangelho vai avançando por intermédio da sua vida. Jesus é tão Senhor quanto isso, quanto o evangelho impactou você. Só que olha o próximo texto. Isso aqui que é doído para mim. A qual está dizendo o quê? A igreja. É o quê? É o seu corpo. Olha agora a plenitude daquele. Vou pausar aqui. A Bíblia está dizendo que a igreja é a plenitude de Jesus. A plenitude daquele. Depois você guarda aí, que essa frasinha aqui, ó, que a tudo enche em todas as coisas. A Bíblia diz, em vários momentos,
e também em Efésios, algumas outras vezes. Anota aí para você estudar. Aquele que enche todas as coisas. E depois leia Efésios e caça essa frasezinha lá que tu vai ver o que é aquele que enche todas as coisas. A Bíblia está dizendo que Jesus morreu para encher tudo de novo com o seu poder. Só que para mostrar como é essas coisas que serão cheias de Jesus, ele fala assim, olha para a igreja, porque ela é plenamente o que eu sou. É como se Jesus falasse assim, quer saber o que é algo cheio de mim? Olha para a igreja. Querido, se o mundo esperar plenamente o que está ocorrendo dentro de mim, vou simplificar, o mundo aguarda a manifestação da liberdade dos filhos de Deus. O que o mundo está aguardando? Não é o mundo não, é as coisas criadas. Não é as pessoas não, é as coisas criadas. Está aguardando o que está em você se tornar um ambiente. O reino de Deus é isso. Aquilo que está acontecendo dentro de você vai se tornar ambiente. A justiça que você já vive vai se tornar um meio que a gente vive. Um dia, tudo será plenamente submisso a Jesus. E enquanto isso não acontece, ele fala, dá uma olhada para a igreja. É só olhar para a igreja para ver o que é alguém que se submete totalmente a mim. Querido, eu não sou otimista. Eu queria muito voar com você aqui agora, da glória a Deus, e a gente sapatear depois dessa verdade. Só que quando eu dou uma olhadinha para a igreja, eu falei, Jesus, o Senhor morreu para encher tudo. Só que me parece que tudo que está plenamente o Senhor não é tão exuberante assim. Não me empolga tanto aquilo que Jesus encheu. Eu trabalho pela igreja bíblica, querido. Essas denúncias que eu faço não são nem para destacar a gente, é para falar que eu sou pau mandado dessa Bíblia. Eu tenho que olhar para ela e falar o seguinte, nem nós, André. É triste para mim também. Só que cá para nós, eu não quero discipular uma igreja que está pensando que está indo para o céu e está indo para outro canto. E nem quero fazer ela amar o céu. Ela já é o ambiente de Deus. Ela já é o lugar que Deus está plenamente, porque o céu é isso. Não vai ter sol lá, sabia? Lê Apocalipse. Não vai ter sol. Deus vai ser a luz do ambiente. Imagina que insuportável, esse Deus que tu nem quer orar, tu nem quer ler a Bíblia dele. Imagina ele jogando luz na tua pele. Olha que coisa chata, gente. Ele vai circundar tudo. Ele vai mandar água para o ambiente e vai sair do trono dele. Olha só que chato. Que centralizado em Deus. Você quer viver livre. Como é que você vai ficar sendo oprimido por Deus num ambiente onde tudo vai ser Deus e você vai ter que glorificar Deus? Olha que chato, você vai ter que ir cultuar. Toda semana. Você sabe que você não vai ficar de lençol branco assim, né? Você vai ter que ir lá. Vai ter que entrar e sair. Não sabia disso, não? É no imaginário do gospel. A gente acha que a gente vai ficar de lençol branco assim, ó. Não, gente. Você vai viver. O porvir é vida. E uma vida que não compara nem com essa coisa chata aqui que a gente chama de vida. Diante do que vem, Andressa, não se compara. Você está salvo? Tem coragem agora? Por favor, não deixa nenhum pastor te enganar, não. Por favor. Todo discurso evangélico vai perder o seu efeito nessa igreja. Nós vamos questionar um a um. E, querido, quem se ofender não entendeu. A gente só abriu a Bíblia e falou de Bíblia. Você tem que subir hoje, falando para Jesus assim, Senhor, se soubessem o que o Senhor sabe de mim, não queriam a minha presença. Mas eu sei que o Senhor me ama mesmo assim. Se apoia no amor dele e fala, Jesus, eu preciso de um tempo contigo. Pede isso para ele. Pede um tempo. Pede um tempo. Pede uma mesa. Pede um sentar. Fala, eu quero participar do Senhor. Meu irmão, você não é indigno. Quem sou eu para dizer que você não pode? Você pode. A mesa é sua. A mesa é sua. Jesus fez perfeitamente esse modelo de apresentação do Evangelho. A mesa é deles. É para eles. E ele ainda falou, vai ter meretrizes, vai ter prostitutas que vão vir e vão se assentar com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus. E os filhos do reino vão ficar de fora. Por quê? Porque não entenderam que não é merecimento que nos dá uma cadeira.
é a necessidade que nós entendemos que temos do Deus que está querendo nos habilitar à cadeira.